Então, agora a gente vai começar oficialmente a nossa conversa. Estamos ao vivo, né? Isso é muito bacana, uma oportunidade maravilhosa para todos nós. E eu queria agradecer a todas as pessoas que estão participando através das redes. E para começar o nosso bate-papo, né? Então, dar as boas-vindas a todos vocês. Esse é um fórum que nós chamamos de Encontros para a Mudança, e ele é um fórum onde a gente troca ideias sobre temas atuais, onde a gente sempre convida especialistas que são também nossos amigos e parceiros de jornada. De muito tempo, a gente tem muita proximidade e sabemos do conteúdo e da especialização dessas pessoas. A ideia é a gente ter um bate-papo mesmo, para que nós, como profissionais, possamos compartilhar conhecimentos e crescer juntos. Essa é a ideia desse fórum, né? Então, é uma troca de conhecimento e uma conversa muito agradável. O nosso tema hoje é a evolução financeira. Então, novos rumos, novas práticas. E a gente vai trocar ideias sobre como gerir transformações, mudanças, nesse cenário, nos cenários corporativos, e como isso tem se tornado estratégico em projetos no contexto financeiro. Por isso, esse tema da evolução financeira. Até para dar como exemplo, né, atualmente nós temos observado cenários complexos. Alguns exemplos são, por exemplo, a reforma tributária, onde as empresas estão se preparando para a homologação e testes com dados reais em 2016. Até a Cida vai poder conversar, falar um pouquinho melhor sobre isso para vocês, para que em janeiro de 2027 tudo esteja adequado e funcionando. A reforma, ela busca que o sistema tributário atual seja mais eficiente, mais justo, simples e transparente. Então, só por esse contexto, a gente sabe que é um grande desafio. E todo o Brasil será impactado, né? Nós, contribuintes, a Receita, todos os órgãos, isso é um trabalho gigantesco. Ainda como alguns exemplos, e a gente está falando desse cenário financeiro, em janeiro de 23, nós tivemos algumas normas, né? Então, tem uma IFRS 17, que é uma nomenclatura que está em inglês, e ela é uma norma contábil internacional, que trata da contabilização de contratos de seguros. Essa mudança foi grande e ainda está sendo, né? Porque tem ajustes que estão acontecendo. E afetou muitos processos, sistemas e competências das pessoas. E isso tudo teve que ser revisto. A IFRS 09 também é uma norma contábil internacional. E essa trata de contabilização de instrumentos financeiros e está em vigor desde 2018. Então, muitos ajustes foram necessários também. Exemplos mais recentes também a PDD, que a gente traduzindo, né, a provisão para devedores duvidosos, para prever perdas para clientes inadimplentes e tornar os demonstrativos financeiros mais realistas. E isso é um outro grande desafio do cenário financeiro. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais que está acontecendo e fazendo com que as empresas se adequem em seus processos e sistemas de informação. E nesse contexto todo, estão as pessoas que são impactadas de alguma forma, em alguma medida. E é por isso que a gente vai fazer esse bate-papo com vocês hoje, para falar desses contextos todos que nós comentamos agora, e como isso influencia e impacta pessoas. A gente convidou a Cida, que é uma especialista em gestão de mudanças, a Silvia, que é a coordenadora de contabilidade, e a Ana Carolina, que a gente chama de Carol, né, Carol? PMO e também uma consultora especialista em gestão de mudanças. E, nesse contexto, com essa abertura, eu queria pedir para que cada uma delas se apresentassem, né, numa breve apresentação, e já começassem a comentar sobre uma primeira questão. A questão é: quais têm sido os principais obstáculos para promover mudanças em projetos envolvendo temas financeiros? Quais são os principais obstáculos segundo a experiência e a vivência de vocês? Então, só para a gente ter uma conversa, eu vou convidar a Cida, tá? Cida, primeiro, para falar sobre isso. Fica à vontade, Cida. Abre o microfone, vamos bater papo. Bom, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Dinâmica, a Aline e a Lilian pelo convite. Muito obrigado mesmo, de coração agradeço.
Vamos lá, né, gente? Prazer, eu sou a Maria Aparecida, mas pode me chamar e fique à vontade de me chamar de Cida, como eu sou conhecida, tá? Trabalhei muitos anos, já tem mais aí na casa de uns 16 anos na área financeira, então eu conheço um pouquinho desse mundo, dessas mudanças, quando envolve aí reforma, quando a gente fala aí de instituições financeiras, o governo, então tem um pouquinho aí na bagagem, né? E atualmente eu estou atuando como consultora de gestão de mudança para algumas empresas. Mas vamos lá. A Lina me fez uma pergunta, né? Quais são os obstáculos? E aí eu fiquei pensando, né? Na verdade, esse eu não encontrei, não foi um, não, Lina. Encontrei, foram 7. Puxa, Porque, porque assim, quando você começa a analisar, você vê que tem uma questão muito forte aí, cultural e de comportamento. Então já começa por aí. Porque quando você fala assim, a gente vai fazer uma mudança que o governo está colocando, né? Então já havia aquela resistência já do comportamento cultural, das pessoas falarem assim, não, não quero, para quê? Por que que vai mexer no que está certo? Então se cria já essa resistência que a gente tem que começar a mostrar o porquê dessa mudança, o lado positivo. Sabemos também que tem um lado negativo, mas a gente também tem que trabalhar. Junto com essa resistência, você acaba descobrindo que também tem uma falta do conhecimento de conhecer o lado financeiro, a linguagem financeira. Então, assim, o que que significa um PDD, o que que significa um ICMS, sabe? Então, assim, as pessoas, ela fica muito, por não ter esse conhecimento, aí eu falo, liga com o primeiro, que é a questão da resistência. Por um outro lado também, indo para o lado da cultura, você às vezes não tem o patrocínio da empresa. A empresa só fala assim, é uma ordem, tem que ser feita, então vamos fazer. Mas não dá aquele apoio, não dá aquele patrocínio. Então, com isso, você acaba tendo, às vezes, uns campinhos de guerra, né? Porque um quer puxar sardinha para o seu lado, quer puxar para o outro. Então, você tem que saber muito bem trabalhar com isso para que também não interfira no plano estratégico da empresa. Então, você começa a ver que é tudo uma engrenagem, né? Então, eu tenho aqui a pauta da resistência, eu tenho aqui o baixo conhecimento técnico, que vou falando com a parte do patrocínio, que eu falo com a parte do planejamento estratégico, que entra também com a integração técnica mesmo do sistema. Quais sistemas que eu vou mexer? Será que eu estou conseguindo mapear todos os sistemas? Será que quantos sistemas tem numa empresa? Será que o A fala com B? Será que o B fala com C? Então, assim, começa a mexer um pouco de tudo isso. Então, assim, eu não tenho só o lado humano, vamos assim dizer, até essa parte técnica também que a gente tem que olhar. E com tudo isso, a gente tem o quê? Os impactos diretos na mudança. Essa mudança vai me causar qual o impacto? Eu vou vender mais, vou vender menos? Eu vou ter que recolher mais imposto, menos impostos? Como que vai ser essa forma de recolhimento? Que crédito que eu vou ter? Que débito que eu terei? Então, assim, é você colocar tudo isso no papel e mostrar para a empresa de uma forma bem clara e também está alinhado também com a demanda que a gente recebeu, né? O outro ponto que eu elenco, assim, que é muito forte para mim, são dois pontos que são bem ligados, tá, Lília? Que é assim, é a comunicação técnica que ela é insuficiente, talvez assim, se você pegar uma norma que veio da reforma tributária material, você fica maluca, porque assim, é uma bíblia. Então, assim, para você ler tudo aquilo e entender e ver se está na norma, e às vezes a pessoa faz uma pergunta e aí não está, aí você tem que ir procurar alguém que está estudando também para saber se está ou não. Então, você começa a ver que você tem esse impacto também da linguagem. Vamos dizer, os nossos governos também complicam um pouco o nosso lado também com isso, né? E também um outro ponto que eu acho assim que é muito dolorido para todo mundo é o prazo, sabe? É um curto prazo que você tem para fazer toda aquela demanda e você sabe que o resultado disso vai demorar uns 4, 3 anos para você realmente ver o funcionamento. Então, aí você tem um prazo muito curto
para poder colocar tudo funcionando, né? Então, assim, os impactos que eu vejo nele são esses, como eu te falei, sabe? É a gente pegar, sabe, toda essa engrenagem e colocar para rodar de uma forma assim bem sucinta, né? Muito legal, Cida, é verdade. Esse contexto que você trouxe traz essa importância, né, de entender o contexto, entender o que se está se esperando, né, com a mudança, com a adequação, seja legal ou não, né, no caso a reforma é uma coisa legal. Traduzir a sopa de letrinhas, como a gente brinca, porque cada cenário, né, cenário financeiro também tem, né, as meninas vão falar também, Uhum. PDD, essas informações que nem todo mundo sabe o que é mesmo. Então, fazer a tradução, porque dentro de um contexto financeiro pode ser um linguajar mais familiar, mas quando envolve outras áreas, as outras áreas não sabem, né, necessariamente. Então, esse olhar para as pessoas, até para que possa ser traduzido e que se tenha a clareza dos objetivos, das metas, o porquê que está sendo feito todo esse esforço, né? Isso é muito Sim. bacana. E o que você trouxe realmente são obstáculos importantes e que a gente observa nesses contextos de transformação. E aí, para aproveitar já né, o link sobre o que a Cida comentou, eu queria que a Silvia comentasse esses obstáculos. Silvia, o que você observa? Perfeito. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite aqui da Dinâmica, né, para participar desse bate-papo muito essencial, né, e tão vivo, né, nos últimos dias. Eu sou a Silvia, Silvia Camada, sou esposa do Jairo, mãe da Lara, né? Minha vida profissional aqui sempre embasada, sempre trabalhei aqui com contabilidade de instituições financeiras, né? Há mais de 19 anos aqui atuo, desde o processamento das informações até o fechamento contábil, a divulgação de dados e tudo mais, né? Hoje eu atuo como coordenadora de contabilidade, né? Lidero uma equipe. E, bom, vamos lá, né? Sobre os principais obstáculos. Como a Cida comentou, são diversos. Se a gente olhar para cada área, a gente vai se deparar com diversos, mas tem alguns que eles são muito coincidentes, né? Quando a gente fala de novas normas, elas causam muito impacto, porque atenderam. Não temos muita escolha, né? Precisamos atender. Como a Cida comentou, os prazos são muito curtos e acho que uma das principais, né, questões é a interpretação. Quando a gente olha para uma norma, cabem diversas interpretações. O cenário real que a gente vive, ele é muito diverso, né? A gente tenta encontrar uma criatividade aqui na leitura, tentar encontrar diversas formas de atender, né? Então, acho que é uma questão muito importante. E aí, quando a gente olha para diversas áreas, a gente tem uma interpretação de cada um, uma questão que atinge cada um, que vai precisar ser mexer em operações, mexer na vida de bastante gente, né? E a norma, ela é uma convergência, né? A gente precisa atender. Então, e a outra grande questão é que para isso a gente precisa dedicar um tempo de qualidade, né? Um tempo de discussão, e a discussão ela é natural. Cada um vai trazer um ponto de vista, um ponto que te atinge, que vai precisar ser desenvolvido projetos, envolvidas mais pessoas, mais gasto de horas, de estudo mesmo, né? Então, acho que é um bom levantamento. Outra grande questão seria a definição de papéis e responsabilidades, né? Quando a gente fala de uma norma, né? A gente falou aí de IFRS, de 4966, né? Acho que todos os players, né, de instituições financeiras sofreram bastante, estudaram muito e ainda cabe muito estudo em volta disso. A gente sabe, se prepara já para novas mudanças ali no futuro. Então, a gente precisa ter muito bem definido qual é o papel, a responsabilidade de cada um, encarar que não é uma mudança para todos, né? Não é meramente um atendimento. A gente sabe que as normas visam, né, cada vez mais olhar para riscos, para controles, para unificação, né, na publicação de dados. Então, o que eu diria são principalmente esses três fatores, né? Ter tempo de qualidade, ter muito tempo de estudo, né, para interpretação e uma ação conjunta, né, das áreas, né, para ser muito bem definido o que é responsabilidade de cada um. Obrigada, Silvia. Eu acho que faz todo sentido também, porque essa questão de tudo que é normativo, que é lei, legal, tem várias visões sobre a mesma coisa.
e você chegar num consenso para canalizar processo de tecnologia, pessoas, para aquilo que se entendeu, né? E a interpretação é complexa mesmo, não é uma coisa tão tranquila. Envolvendo outras áreas, você falou de tempo, né? Tempo para a gente é ouro, né, Silvio? Sim. Hoje em dia é ouro. Então todo mundo tem um tempo escasso, já tem a sua rotina e todo esse trabalho para fazer a adequação. E o prazo, né, que a Cida também comentou, não tem como fugir, você tem data para entregar. Então é um grande Perfeito. desafio mesmo. Né? E eu sei, como uma pessoa que tem muita experiência com prazo e entrega, eu vou pedir para a Carol falar sobre os principais, né, desafios que ela percebe. Obrigada, Aline. Imagina, prazo? Imagina. Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente aqui nesse painel, trocando experiência, tendo a oportunidade de aprender ainda mais, principalmente com as minhas colegas aqui de contábil, de gestão de mudança. Bem, eu vou me apresentar rapidamente. Então, eu sou a Carol Jordan. Eu atuo com o projeto há mais de 15 anos, né? 4 anos aproximadamente estou aqui no time da Dinâmica e, e, e de muitos projetos que eu já atuei, também estou, né, nessa seara do financeiro, né? Então, em cima desse questionamento que a Lilian trouxe para a gente, eu acho que eu concordo com as minhas colegas, né, a Silvia e a Cida, que elencaram várias situações aqui que a gente vivencia, né, na caminhada, mas eu cito três que para mim é super, hiper importante e eu levo isso como lição aprendida, né? Não só como a maioria dos projetos, mas no financeiro eu sinto que é uma questão extremamente importante, né? A Cida e a Silvia comentaram, por exemplo, em relação ao conceito da norma, né? Quando a gente fala dos instrumentos financeiros, quando a gente fala das normas do regulador, as informações são gigantescas, né? A gente teria que ficar, sei lá, fechada numa sala durante 2 semanas e anotando e perguntando, e mesmo assim a gente vai sair de lá com 20% do conteúdo mastigado, né? Então, na verdade, essas mudanças de regulatório, elas são vivenciadas ao longo do tempo, né? A gente precisa de um tempo de maturação, a gente tem uma maturidade para falar desses temas. Então, quando eu falo, eu penso em obstáculos, eu penso, primeira coisa, no conservadorismo natural que o tema traz. Então, é um tema de compliance, é um tema regulatório. Por mais que a gente seja empático, né, no processo, na condução, é uma imposição, é lei, né? Então tem que colocar para funcionar. Então, eu acho que o primeiro obstáculo que se tem é aquela barreira, meu Deus, tem que entrar. Então já gera uma simples necessidade de pressão, vamos dizer assim, porque é um tema imposto, né? E dentro disso, a questão do compliance, né? Porque tem riscos, né? Tem questões de segurança que a gente precisa tomar um certo cuidado na hora de tratar sobre esses temas, né? O segundo ponto que eu traria é a comunicação, que as meninas aqui já pontuaram, mas aí no caso são obstáculos que a gente consegue, obviamente, traçar e cumprir, mas precisa ter uma forma de uma linguagem mais de aprendizagem mesmo, sabe? Então, pô, eu posso pegar uma norma, né, um exemplo da 4966 e gerar boletins, né? Gerar algo mais tranquilo para as pessoas consumirem, vamos dizer, a informação, né? Eu não vou pura e simplesmente pegar a norma na íntegra, compartilhar e falar, leem até segunda-feira, né? Não faz o mínimo sentido. Então, a forma de comunicar é muito importante, porque isso gera valor, obviamente, para as pessoas aprendem, e se conscientizam daquela norma, daquela regra, e as coisas ficam mais fáceis ao longo do tempo. E por último, né, o terceiro obstáculo que de certa forma também é uma lição aprendida, vamos dizer, para nós aqui que aqui estamos, é a questão da documentação, né? Então, assim, a norma
que saiu lá em 2018, por exemplo, não é a norma que nós temos no ar hoje, né? Ela passa por várias versões, tem, enfim, documentações que saem no meio do caminho, então são coisas que a gente precisa atualizar o tempo todo e a gente precisa documentar todo esse projeto com muito rigor, né? Então, a Sil comentou, por exemplo, sobre papéis e responsabilidades, mas, poxa, a gente fez uma reunião, fechou com determinada pessoa, né? Todos os stakeholders deu ok naquela parte, né, do processo, e o documento, né? Tipo, quem foi a pessoa, isso foi endossado, enfim. É um pouco burocrático, né, nos dias de hoje, vamos dizer assim, não precisaria ser uma assinatura, mas a gente teria que ter isso muito bem traçado, documentado mesmo, ter histórico, porque um projeto de 2, 3 anos, perdendo isso, traz um retrabalho gigantesco. Então, são esses 3 obstáculos aí que eu elencaria, né? Quando eu olho o prazo, né? Olho o projeto, enfim, entrega, eu iria por esse caminho. E faz todo sentido, né, Carol? Porque os órgãos reguladores e mesmo o governo, eles tornam a nossa vida muito divertida, né? Porque uma coisa vai sendo, né, desenvolvida ao longo de anos, às vezes. E é o que você comentou, se não tem uma documentação muito clara ao longo dos anos, tanta coisa vai mudando que de repente é o retrabalho. Você não sabe direito por que fizemos aquilo lá em 2018 e Sim, agora estão refazendo por quê, né? sim. E E as as pessoas pessoas se mudam, né, movimentam. Lilian? Isso, as As pessoas se pessoas mudam. movimentam. E isso é bem Exato. importante. Essa questão da comunicação também, até para gerar o senso de urgência, né? O senso é uma coisa legal, tem prazo, mas eu tenho que envolver as pessoas para gerar esse senso de urgência. Muito legal. Até para apimentar um pouco mais a nossa conversa, eu vou colocar mais uma questão aqui, aí eu queria que a Silvia fizesse essa resposta para a gente. A área financeira é vista como o setor mais compliance, né, Silvia? Técnico, orientado a números, avalia riscos. Então, é uma coisa bastante séria, a gente vai dizer assim. Como é que você vê o papel da área financeira no atendimento a vários stakeholders e como lidar com esses desafios diários? Você tem um contexto, você tem um desafio de prazo, projeto, rotina, mas tem esses stakeholders, as partes interessadas, as áreas envolvidas. Como lidar com tudo isso, tudo junto e misturado? Perfeito. Bom, como contábil, né, nós, contadores, temos uma visão antiga, né, de área extremamente técnica, de escrituração de eventos e números, né, mas mais do que isso, né, acho que a gente é uma área privilegiada de lidar com basicamente todos os stakeholders de uma companhia, né, nós falamos com todas as áreas financeiro, jurídico, produtos, enfim, uma infinidade de áreas e assuntos, né, então temos tema para mais de 24 horas no dia, né? E a gente tem ressignificado esse nosso papel, né? Justamente sendo área técnica, nós somos facilitadores de interpretação dos dados, né? Nós traduzimos esses dados para que as áreas consigam ter o melhor embasamento para tomada de decisão, para direcionamentos, para publicação, enfim, toda uma infinidade de relatórios e dados, né? Nós precisamos ter, né, um diálogo direto e ter uma empatia com as áreas de que não necessariamente os termos técnicos vão ser interpretados igualmente. Cada um vai ter uma interpretação, a norma, né, como eu falei antes, ela é interpretativa, a Cida comentou, e de fato não, as leis não ajudam muito, né, na escrita, então, cabe uma leitura, né? Se a gente lê 100 vezes, cada vez a gente vai ter uma leitura diferente. E isso é extremamente necessário que, de fato, que a gente faça, que a gente documente, que a gente valide. É, então, acho que é essa maior questão, né, quando a gente fala de diversos stakeholders, ter a empatia e conseguir comunicar de forma assertiva, né? Então, exemplos, com a alta liderança, a contabilidade vai ser uma facilitadora, né, em traduzir os dados para uma tomada de decisão, né, uma direção do rumo da companhia, né, como que a norma aplicada vai redirecionar os números, muitas vezes ela vai mudar operações,
né? Para as áreas de negócio, a gente constrói a viabilidade de um novo projeto, um novo produto, analisa riscos, né? Viabiliza para investidores, clientes e fornecedores. A gente ajuda com a transparência, né? Com a confiabilidade de dados, de que a gente tem uma boa leitura, né? Do cruzamento, de uma interpretação da liquidez de um saldo. E para reguladores, a gente assegura a confiabilidade, a razoabilidade dos números que estão ali publicados, né? É um desafio diário traduzir toda essa linguagem técnica, né? São muitos dados, muitas operações, e a gente precisa estar ali sempre muito próximo, né? Tanto do que é originado, e somos uma área de defesa no final do dia. A gente defende, a gente garante que aquele número é confiável e é fiel ao que está acontecendo no dia a dia. É, a intenção é que a gente una as áreas, né? Que a gente não segregue, especifique um dado para um ou para outro. O dado tem que ser o mesmo e tem que ser lido por todos, né? Isso requer muito jogo de cintura no quesito de comunicação, né? Precisamos ter uma comunicação assertiva, né, direta, ter um mindset de crescimento e uma criatividade na forma, de que todos interpretem, né? Eu vou falar de uma forma com a Lilian, eu vou falar de uma forma com a Cida, e sempre com o viés de fazê-las entender essa nova norma e a aplicação. Como que a minha operação, se traduz na nova norma? Né? Eu vou ler da mesma forma que ontem, preciso ter uma adaptação, preciso ter uma operação, um projeto por trás para reconstruir a origem desse dado. De novo, cabe a interpretação, né? E precisamos sempre pensar, ter esse mindset de pensar em soluções mais ágeis, mais confiáveis e mais simples, né? Não adianta a gente querer construir né, um projeto da NASA, primeiro porque a gente não vai ter tempo hábil, né? A norma, ela tem, às vezes ela tem um prazo grande, mas quando a gente vai olhar para a operação, de fato, é uma outra realidade. E quando a gente fala com os stakeholders, cada um vai ter o ponto de vista e a sua dificuldade. A gente precisa estar atento a essa escutativa, né? Qual é a dificuldade, o que de fato acontece ali na operação, né? Eu diria que é, nunca é um fator só, né? Então, cada um vai ter a sua particularidade. Muito legal, Silvia. O que você trouxe, realmente, né, se a gente pensar dessa forma, é um desenvolvimento humano gigantesco, né? Porque você Enorme. tem que ter uma competência ali de liderança, inclusive, né? Você falou da escutativa, você falou da empatia, porque os públicos são diferentes e o conhecimento, muitas vezes, da legislação, do que está sendo pedido, é mais um olhar de quem é da área para poder traduzir para uma pessoa mais leiga. Então, vocês serem a facilitação, né? A área fazer a facilitação para poder engajar, aproximar o stakeholder, saber ouvir, a escutativa, né? Uma coisa muito importante. Se a gente pensar na função, né? A gente está se tornando quase super-homens e super-mulheres, né? Para poder fazer tudo isso num contexto onde se tem pouco tempo, prazo apertado, rotina acontecendo, né? E a gente se desdobra para poder facilitar isso para os stakeholders, para as partes interessadas. Muito legal, muito legal. Outro grande desafio, certo? E para a gente não deixar por menos, né, vou pedir para a Cida para que ela possa falar um pouco do contexto da reforma tributária. Tem, é claro, um ponto de vista mais técnico e legal, mas eu queria te perguntar, Cida, como é que é viver essa mudança por dentro, sabe? Como as pessoas e as organizações veem os impactos organizacionais. Como é que você está percebendo a tratativa disso, as dificuldades para que isso seja tratado de verdade? Vamos lá. Bom, eu vou dividir aqui em dois pontos, tá? O lado humano, que são as pessoas, tá? E o lado da empresa. E sabe, tem aquela questão que eu estou brincando muito aqui com as pessoas aqui do projeto aqui da reforma tributária que eu estou trabalhando, que eu falo assim, gente, a gente vai construir a ponte e vamos atravessar ela ao mesmo tempo. Porque assim, a reforma tributária ela tem um X, Lília, que eu falo assim, que ele é muito crucial e dolorido para todos, porque assim, eu tenho que fazer a parte sistêmica até dia 31 de dezembro,
para o dia 1º de janeiro eu começar a fazer o meu teste em produção. Então, quer dizer, você imagina a cabeça das pessoas olhando para esse contexto que se do tipo assim, peraí, eu vou ter que fazer agora, fazer um teste para o ano que vem que vai ser válido só em 2027. É. Aí começa a bater aquele medo nas pessoas. Então elas ficam com receio. Putz, mas será que vai ter corte? Será que eu vou sair? Será que com essa mudança a minha atividade vai diminuir? Como que eu vou fazer isso? Ou será que eles vão aumentar a minha meta? Então, sabe, a gente tem que começar a olhar não só a demanda, não só o projeto, mas olhar tudo isso que envolve. Porque, assim, causa uma confusão na cabeça das pessoas com todo mundo. Eu já tive várias discussões e várias reuniões que, às vezes, assim, a pessoa está falando uma coisa, a outra está lendo, foi como a Silvia falou. É a forma de interpretar, então isso acaba causando mesmo uma confusão e chega uma hora que a gente fala assim, gente, ninguém sabe nada, vamos procurar uma outra pessoa para poder estar explicando para nós, porque começa muito essa confusão. Então, assim, aflora muito o sentimento das pessoas, né? Então, acaba se dando uma sobrecarga muito forte para o lado emocional do projeto. A gente de GMO tem que começar a trabalhar com tudo isso, né? Acalmar os ânimos das pessoas, né? De falar assim, calma, ninguém vai ser cortado por enquanto, não sabemos, mas calma, vamos procurar entender melhor tudo isso, abaixa aí um pouquinho seu nervosismo, vamos colocar aqui, quer mais um chazinho, sabe? Mais ou menos isso, quer um chazinho, né? E tem aquele outro ponto que eu falo que é muito forte de gestão de mudança, fazer o quê? É aproximar as pessoas. Então, dependendo se eu estou falando de uma área que é técnica, como a Silvia e a Carol comentaram também, né? Eu trabalho com a área técnica, então, assim, eu não tenho essa questão que 1 mais 1 não é 1,99, não, 1 mais 1 é 2. Ponto, sabe? Eu não tenho o meio termo. Então, a gente tem que trabalhar muito com isso. Isso por lado que eu vejo, assim, sabe, das pessoas. E tem um lado da empresa que pega também muito, que é assim, quando a gente fala, vai mudar mudança, eu vou ter que trabalhar com duas formas, que é um ano teste, mas também que vem produção, a empresa fica, tá, mas isso vai mexer no meu planejamento? Isso vai mexer é, no meu faturamento? Isso vai mexer na minha operação? Então, assim, você tem que começar a olhar tudo isso. E quando você trabalha numa indústria que tem a questão de produção, começa a ter, sabe, aquela questão do tipo assim, pô, será que eu vou dar conta? Será que a produção vai dar conta? Será que as pessoas vão conseguir entender que eles estão no mesmo time, sabe? Que a gente tem que estar tudo junto ali. E mesmo que eu esteja com dor, eu tenho que trabalhar, porque é o meu papel dentro do projeto, a empresa também tem que se adequar dentro da reforma tributária, que eu estou agora trabalhando, que vai ficar só 2 impostos, sabe? Então, isso acaba atrapalhando um pouco e cai um pouco a produção das pessoas dentro da empresa. E a empresa tem que entender isso também, que é normal, que é um fato daquele momento ali, né? E o outro ponto que eu acho assim que é muito duro, Lília, para as pessoas e para a empresa, cultura da organização, sabe? Essa questão da cultura, eu acho assim que pega muito, porque assim, por mais que eu estou falando que a reforma tributária, eu estou pegando vários impostos, transformando em dois, e que a gente está mexendo a questão dos impostos federais, municipais e estaduais, eu causo impacto na cultura da empresa. Então, assim, até as pessoas entenderem, aceitarem tudo isso, causa aquele desconforto nas pessoas que nós, como GMO, temos que trabalhar muito forte isso, assim, meio que, sabe assim, nos bastidores. A gente vai trabalhando, joga ali, como eu falo, né? Eu vou colocando um tijolinho, você atravessa a ponte, eu estou colocando outro, você atravessa a ponte, para eles também não sentirem, mas a gente tem que fazer isso. Porque dói muito para a empresa essa mudança brusca que se tem, né? E o outro ponto que eu vejo assim que é também assim bem crucial é a liderança, os gargalos que a gente tem na liderança, sabe? Porque assim as pessoas começam a falar assim, não, a Lília vai fazer, não, mas a Cida vai ter que fazer, não, mas eu dependo da Cida para fazer. Então às vezes
isso acaba causando na liderança um gargalo que vai refletindo também na equipe também, que a gente também tem que saber trabalhar todos esses impactos. Como que eu vou mexer com tudo isso, sendo que eu tenho um prazo para entregar uma coisa chamada reforma tributária? Não importa que ela só vai valer em 2027, mas eu tenho que garantir que em 2026 o sistema esteja funcionando, né? E fazendo um resumo de tudo isso, eu acho assim que a gente viver essa mudança, sabe, essa transformação humana que ocorre assim, do projeto que exige tanta parte técnica, a gente tem que saber que lidar com as perdas e ganhos, sabe aquela coisa assim da contabilidade mesmo? Quanto é que eu tinha, sabe? Eu saber quanto que eu ganhei, quanto que eu perdi, e saber, sabe, a capacidade das pessoas fazer as adaptações e também pegar a pessoa e falar assim, dá um passinho, sabe aquele tijolinho que você colocou na ponte? Volta um, pensa, vê se está realmente tudo sob o seu controle, vê se está tudo certo, se está tudo realmente funcionando, se o que você vai fazer, a informação vai chegar correta para fulano, para Beltrano. Se tiver, então vamos seguir, para gente que isso, para que isso tudo cresça e tenha um sucesso, sabe assim, para as pessoas e para a organização. Então aí eu acho que é o nosso trabalho de gestão de mudança, sabe? É pegar tudo isso e a gente meio que trabalhar sabe, nos bastidores mesmo, mas colocar para funcionar. Muito legal, Cida. E faz todo sentido também, né? Se você pensar, é uma grande mudança, né? Mas pensando que tudo que é mudança vai mudar a rotina, vai mexer no processo. Nesse caso em específico, também vai afetar muito a parte sistêmica, os dados. Então, é uma grande mudança mesmo. E o que você comentou, afeta sim cultura, afeta sim a questão da liderança. é, é uma questão que precisa ser construído, que é o que você está trabalhando, né? Começa agora, o ano que vem é o ano inteiro de testes, né? Para garantir que em janeiro de 27 o negócio esteja funcionando. E como é Aí, uma. Lília, desculpa ter te cortar. Claro, Uma imagina, parte em 2027, porque, na verdade, a reforma tributária ela tem um prazo para ir até 2033. 33, olha só, anos, Esse né? é antes. Só que aí, assim, tem um outro ponto, até te peço desculpa te cortar, tem um outro ponto. A gente vai ter eleições o ano que vem. Então, assim, a Puxa, gente não sabe. Você entendeu? Então, assim, o governo que vai entrar, será que ele vai muda. manter ou vai mudar? Ou ele vai acrescentar? O que que ele vai acrescentar? Então, você vê que a gente está vivendo aquilo que eu te falei, a construção da ponte. Então, eu estou construindo e andando em cima da ponte. E possa ser que quando ter eleição, o governo que entrar queira fazer algumas adaptações, mudanças, eu vou ter que voltar de novo toda essa minha ponte e rever. Mas é um projeto que eu tenho aí valendo realmente entre 2032 e 2033. Puxa vida, é um grande projeto, uma duração imensa, né? Se nós pensarmos, e essas questões que a Carol trouxe, né? Que tem um retrabalho, pode ter, porque vai mudar governo, pode ser que eles revisitem, pode ser que eles cancelem, a gente não sabe. Então é um trabalho gigantesco e não se tem total certeza que vai ser sempre desse jeito, né? Então é muito interessante, até para trabalhar a mentalidade das pessoas, né? Essa flexibilidade de que nem tudo está sob controle, que a gente tem que fazer as adaptações que se fizerem necessárias, né? Bom, Carol, tem uma pergunta legal para você também. Você que lidera projetos financeiros, com esse olhar de gestão de mudanças também, como é que tem sido equilibrar a entrega de mudanças de processos e tecnologia com o cuidado com as pessoas e com a cultura, né, comportamento na organização? Boa, Lilian. Eu lembrei de uma frase agora que Esse é de fácil, né? todo, acho que todo, não, fácil, fácil é uma palavra muito forte, né, Lilian? Eu sei, tô brincando mesmo, É, nada é é, é, complexa. não, demais. Equilibrar pratinhos, né? Acho que é a frase que veio na minha cabeça agora. Equilibrar pratinhos o tempo todo.
Mas acho que o desafio maior nesse equilíbrio não tem receita de bolo, né? A gente tem que fazer diversas coisas para equilibrar todas essas esteiras que andam em paralelo, né? E às vezes uma depende da outra, né? Então é muito entrelaçado, muito complexo, mas eu, eu falaria dois pontos aqui, né? A questão da diplomacia, vamos dizer assim, né? A gente precisa ser quase diplomatas, diplomatas no sentido de vamos olhar a visão e as dores de todos, né? Assim, de uma maneira eh, imparcial, né? Então, se eu olhar pura e simplesmente o projeto, eu tenho de um lado a pressão de atender prazos e a pressão de ter eficiência, a questão regulatória, e por outro lado eu tenho as pessoas que têm seus medos, suas aflições, suas dificuldades, e a cultura da empresa anda no meio, né, dessas duas vertentes. Então, de certa forma, eu preciso juntar tudo isso numa coisa só e trabalhar um mantra com o time todo, né. Então dizer assim: "Olha, precisamos atender, não temos opção, né, a gente tem uma cultura que precisa ser mantida, né, ou melhorada, e aqui no caso, a gente precisa entender quais são as dificuldades". Então assim, ter dificuldade não é um problema, né. Então acho que o desafio aqui, e de certa forma eu tento fazer isso, de uma maneira branda, mas, o tempo todo, né, é trabalhar a diplomacia e analisar esses cenários com o time, né. Então a gente começa a avaliar e começa a entender que, à medida que as pessoas tenham dificuldades, depois de um tempo você já sabe, né, em que lugar, com quais as pessoas você precisa fazer determinados alinhamentos, né. Então você já, conforme o tempo vai passando dentro do projeto e a maturidade, né, do projeto em si, a gente começa já a saber efetivamente qual o caminho que a gente precisa percorrer para que determinada coisa funcione, né. Mas esse equilíbrio, Lilian, eu diria que a gente faz o tempo todo, né. Então pode ser numa documentação que precisa ser entregue, alinhamentos diários com todo o time ou times específicos, enfim. E sempre com muita argumentação no objetivo final que a empresa, né, que a organização precisa atender. E uma coisa que tanto a Cida e a Silvia comentaram, que eu acredito fielmente que seja importante, é a questão da unidade, né. Mesmo quem está na frente da gestão de projeto e tanto a pessoa que está como gestão de mudança, ela não pode pura e simplesmente olhar para o projeto, ela precisa olhar, a unidade da empresa, né, falar pela instituição. Então, assim, sempre falar de uma maneira corporativa. Porque se eu falo, com um viés de uma determinada área, eu perco credibilidade, porque como a Silvia comentou, eu não posso falar só da área contábil, ou só da área financeira, ou só da área de riscos, porque cada um está vendo um pedacinho da norma, um prisma da norma. Mas a norma inteira, ela é corporativa. Então eu tenho que, de repente, alinhar com a contabilidade, falando assim: "Ó, contabilidade, eu preciso da sua ajuda, porque o time de riscos tem um item ali que se a gente não atender, ninguém vai atender, né". Então, sempre passando a ideia de unidade e mostrando que você está pela missão, né, e não por um viés ou por uma necessidade de uma determinada área. Então, e esse tipo de conduta, a gente até coloca, assim, em comunicação, engajamento dos stakeholders, falando com a liderança, na hora do patrocínio com os diretores, a gente sempre tenta replicar, inclusive para eles, para que a fala seja próxima, né. Fala: "Olha, se a gente está falando de maneira corporativa, é a empresa A, a empresa B", né, isso tem um impacto mais direto, mas fica claro que, somos uma coisa só, né, todo mundo está caminhando para atender uma determinada,
uma questão regulatória e que todo mundo está sofrendo junto, de certa forma, né? Então, como é que eu posso fazer para aliviar, né, para aliviar a dor do outro, né? A gente precisa sentar junto e resolver. Então, à medida que você demonstra para as pessoas que esse mantra realmente funciona, por isso que eu usei o termo diplomacia, né? Que é negociar o tempo todo, né? Como é que a gente pode melhorar uma determinada situação? As coisas começam a fluir, porque daí começa a acontecer o contrário, né? Determinadas áreas ou situações que estavam mais difíceis, as pessoas começam a perceber a necessidade de vir até o time do projeto e falar: olha, eu preciso de luz em cima daquilo ali. Então não fica mais uma coisa passiva, né? É algo ativo que todo mundo que está ali envolvido, que normalmente, como a Silvia e a Cida comentaram, é a empresa inteira, de certa forma, você acaba criando pontes e conexões ali, né? Para gerar um movimento mais fluido. Então é dessa maneira aí que a gente tenta atuar. O que você comentou faz sentido, até porque se você tem entregas para fazer, seja legal, tem prazo, né? Você precisa trabalhar o comportamento, a cultura, a clareza, né? Então, essa ponte que você está dizendo, de fazer uma ponte diplomática, é muito importante. A habilidade da negociação. Eu queria até aproveitar, Carol, que tem muito a ver com o que você acabou de dizer, a gente tem uma pergunta da Mônica, né, pelo LinkedIn, e a pergunta é: a área financeira atravessa a empresa como um todo. Então, como vou ver as demais áreas da empresa? Você um pouco já respondeu, mas se quiser complementar. Claro, claro. Mônica, obrigada pela pergunta. Bom, é bem isso mesmo, é uma travessia. A ideia é a gente chegar do outro lado com a norma aplicada, né? E ganhar um check lá no final. Mas, assim, eu acho que é puro engajamento o tempo todo, né? Mas eu acho que o mais importante nessa pergunta da Mônica é usar sempre o mesmo padrão de comunicação, né? Então, se é para informar as pessoas de como um item da norma funciona para uma determinada área, eu tenho que sempre ter uma estrutura de comunicação clara com aquela área, mas eu preciso replicar isso para as demais, né? Então, por exemplo, eu não posso segmentar a informação precisa ser clara para todos e da norma por completo. Então, por exemplo, eu não posso fatiar a norma e dizer isso é de risco, isso é de contábil, isso é de eu não tenho, assim, e se bobear o regulador, que não me escute, também não vai ter essa facilidade, porque em cada área as áreas estão desenhadas, estruturadas de formas diferentes, e as pessoas mudam de lugar. Então, hoje o João está na área de risco, amanhã ele está na área financeira, amanhã ele está na área contábil, e não necessariamente as tarefas e as informações vão com ele. Então, às vezes criam-se buracos. Então, eu acho que ter um alinhamento claro com todos, ter muito bem mapeado quem são as pessoas e os seus papéis e responsabilidades, como a Sil e a Cida comentaram, mas isso precisa ser atualizado constantemente. Então, ah, um radar ligado o tempo todo, né? Então, em relação à estrutura, em relação a patrocínio, em relação à própria condução, né, do projeto ou da norma que está sendo colocada. Então, acho que é engajamento puro mesmo dos stakeholders. A gestão dos stakeholders, eu acho que é a parte mais essencial, assim, nesse processo, porque daí eu sei com quem eu tenho que falar, em que momento, né? Se tem alguma necessidade de sair do meio tático, vamos dizer assim, e ir para o estratégico, dependendo do tema, eu não tenho tempo hábil, né, de falar, vou marcar uma reunião para segunda-feira. Não, tem que ser agora, senão não dá tempo, né? Então, eu acho que stakeholder seria a senha, vamos dizer assim, para a gente sofrer menos para atravessar, né, fazer essa travessia. Se eu puder Muito legal, complementar, por favor. quando a gente fala da aplicação de uma norma e envolvimento desses stakeholders, a gente precisa deixar muito claro de que
alguns assuntos vão ser pertencentes a uma área. A maioria vai realmente atravessar todas. Então, eu tenho uma operação que gera um dado. Eu, contabilidade, faço a leitura e a escrituração, publico. Quem é que vai ler? De que forma vai ler? De que forma vai traduzir para o investidor? Então, tá vendo que a gente atravessa o mesmo dado por diversas áreas. Cada uma vai ter uma interpretação, cada uma vai olhar com um viés da sua área e vai trazer a sua leitura, a sua interpretação. Como a Carol comentou, são diversos stakeholders, comunicação muito clara, objetiva, padronizada para todos, de novo, com empatia, de que cada um vai trazer seu viés, a sua interpretação técnica, e, né, no final do dia a gente tem que ser aderente, né, ser compliance. Muito bacana. Sim, É um e esforço de aí, pegando todos. o gancho, desculpa, Lilian, é que o Não, assunto está começando a ficar Nos quente, empolgamos. tá ficando bom, tá ficando bom. mas Muito legal. puxando o gancho da Silvia, tem a questão do pensamento crítico, né? De você gerar nas pessoas também esse filtro, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que uma outra lição aprendida, né? Acho que a questão, quando é um projeto muito denso, muito complexo e mexe em toda a corporação. Mas à medida que o tempo passa, você precisa compartilhar esse conhecimento com as áreas e deixar também uma sementinha ali, sabe? De dizer assim, olha, eu estou aqui momentaneamente, né? Começo, meio e fim. Um dia eu vou embora. Como é que você vai fazer dali para frente, né? E se você sair, como vai ser, né? Como vai funcionar? A gente tem que pensar no próximo. O coleguinha vai chegar, ele vai ficar doido, né? Como é que ele vai conduzir tudo isso? Então, você colocar, não é só dizer, João tem a responsabilidade de, é dizer, oi, João, você é o responsável, o que faremos? Então, você efetivamente delegar ou compartilhar aquela responsabilidade que já é um papel definido, mas fazer um test drive com esses stakeholders durante a aplicação da norma. Porque a hora que alguém vai lá e vira a chave, muito provavelmente, se não ter esse test drive, a pessoa não vai achar nem a camiseta que ele está vestindo, sabe? Ele vai falar: Meu Deus, e agora o que que eu faço? Por onde eu começo? Mas se você prepará-lo à medida que as coisas caminham, fica mais suave o processo. Então, efetivamente gerar a mudança, como a Cida falou, né? Põe o tijolo e a pessoa dá mais um passo. Põe o tijolo e às vezes o tijolo cai, às vezes o tijolo tem que ser substituído, você já está ali na Que frente, cor que era o né? tijolo, né? Que cor que era o Né? tijolo? Tá aí, como é que eu Verdade, subo na ponte de novo, né? E assim, verdade. eu acho que é importante a gente compartilhar com todo mundo que está podendo compartilhar conhecimento aqui com a gente essa noite, é que problemas acontecem e tá tudo bem. Erros acontecem e tá tudo bem. O órgão regulador vai mudar? Vai mudar. Vai ter a versão 1000? Vai ter a versão 1000. E aí não pode ser uma pergunta, precisa ser uma constatação, né? O time precisa estar preparado que isso vai acontecer, não é uma dúvida. Em algum momento vai, É uma né? certeza. Até porque a gente está falando de órgãos reguladores, e aí em qualquer segmento, não só financeiro, acontece assim. São questões relacionadas a órgãos públicos, quer dizer, governamental. Então, a gente sabe que de 4 em 4 anos temos uma visão diferente, estratégias diferentes. Então, é uma mudança, de certa forma, clara e nítida, né, que será constante, e tá tudo bem, né? Então acho que na verdade é uma forma de trabalho que está sendo inserida, né? Acho que de 2016, 2015 para cá tem acontecido muitas mudanças grandiosas nessa área financeira, né? Em diversas camadas e está trazendo essa realidade, né? E aí, se a gente olhar, por exemplo, produtos financeiros, isso já é uma realidade já faz um tempo. Então, é natural, né? Olhando para o regulador, que isso vai ser constante.
mas eu acho que o que é legal a gente compartilhar é que as coisas funcionam, a gente sobrevive, a gente consegue Sim, trabalhar, os times sim, entendem como as coisas funcionam. Temos dificuldades? Temos dificuldades, mas é algo que é possível da gente mitigar, né, otimizar, sim. e as coisas são entregues independente de qualquer coisa. É Um importante a outro gente ponto construir também, Lívia, esse senso é, de time que você está dizendo. Não é só passar para eles e eles vão ter que se virar, né? Estamos juntos. É uma perfeito, caminhada, é um tijolinho por vez, Exato, certo, exato. Cida? exato. Um outro ponto que eu estava falando, que eu acho assim, que é muito importante, é a questão de trabalhar não só os stakeholders, mas também ter ali a figura dos key users, e é o que eu estou colocando, provocando nas empresas, assim, eles são as pessoas ali, os agentes da mudança, que ele também tem que pensar fora da caixinha também. Ele ali é responsável, está olhando ali a parte, o mundinho dele, ele tem que olhar lá o que está mudando, o que, que vai mexer ali no sistema, ok, mas também ele tem que olhar o que ele está fazendo vai afetar quem? Qual coleguinha dele que vai ser afetado, que ele também tem que conversar, começar a conversar e falar assim, ô fulano, como a Carol falou do Joãozinho. Ô Joãozinho, ó, eu tô mexendo aqui, mas eu tô vendo que acho que vai ter uma mudança aí no seu lado também. Vamos conferir? Vamos verificar se é isso mesmo? Porque aí a coisa começa a fluir. Mesmo que o tijolo caia, mude de cor, ou eu tenho que dar um passo, mas está todo mundo sabendo disso. Não vai ser aquela, oh meu Deus, fulano errou e fazer aquele estardalhaço todo. Não, eu avisei, sabe assim, eu avisei para o João, eu avisei para o Zezinho, que o que eu estou fazendo aqui interfere com eles. E a mesma coisa a outra. A outra pessoa chega e fala assim, olha, Cida, o que eu faço aqui eu acho que interfere no seu dia a dia. Você não quer verificar? Então, é isso que eu sabe que eu estou instigando muito e provocando, é que as pessoas não olhem só o seu quadradinho, o seu tijolinho, mas pensa no tijolinho da frente, que está atrás e do lado também. E a informação Isso é nunca é muito demais, né? importante. Não, A leitura nunca é demais, né? Eu ter esse conhecimento, ter a oportunidade de poder avaliar, criticar, identificar. Mas, poxa, acho que eu não tenho participação, mas vamos conversar melhor, vamos debater o tema. É muito rico, né? A gente pensa em mudança como algo muito doloroso, de fato. Né? Nós dá temos trabalho. muitas responsabilidades, a gente já tem o nosso dia a dia, né, que ele é muito rápido, muito dinâmico, tem muitas pessoas envolvidas, mas ter a oportunidade de vivenciar tudo isso é muito bacana, né? Poder ter identificar na gente que nós somos parte dessa mudança e temos o nosso conhecimento ali valorizado, consultado, o poder de discussão, de levantamento, de apontamento, né, de críticas, de dúvidas que sejam, é, é extremamente relevante. Eu acho muito gostoso, né, ter essa discussão toda e todo mundo colocar seu ponto de vista. Pode ser que a gente passe dias, semanas discutindo um tema, não chegue a uma conclusão, mas poxa. Vamos levar para frente, vamos tentar ser direcionados, né? O agente de mudança é extremamente importante nesse processo todo para a gente conseguir focar, né? Muitas vezes a gente vai trazer diversos temas, não vai abrir demais, então é muito importante ter Hum, uma pessoa ali responsável por dar foco, por estimular o pensamento crítico na gente, né? Nos diversos stakeholders, porque todos são importantes, né? Numa verdade. mudança. Verdade, Silvia. Até complementando o que você está dizendo, essas questões que a gente comentou agora há pouco, né? Que nós temos aí uma competência humana sendo desenvolvida. Eu até brinquei, daqui a pouco a gente vai ser super-homem e super-mulher, porque a gente vai desenvolver essas competências que são humanas, né? Então, a história que a gente fala dos soft skills, então, esse pensamento crítico, uma visão analítica, você ser mais empático, você ser criativo, porque as coisas vão mudar e você vai ter que se adaptar. Então, essa parte do humano, em tudo isso que vocês falaram, é algo essencial e que a gente precisa de verdade lembrar sempre, né? Até falando um pouco dessa coisa humana, a gente está com algumas questões, o pessoal está perguntando, a nossa audiência está boa aqui, tá? A gente tem uma pergunta aqui da Lilian. Ela primeiro deu parabéns para o nosso painel, parabéns a vocês, enfim.
e que são muitos mesmo os desafios, né, que vocês comentaram, a atuação conjunta, a questão da linguagem, ser facilitadores para as áreas, manter o histórico, tudo isso dá um trabalho, a documentação que a Carol falou, e então ela diz que ela fica pensando como é que a inteligência artificial generativa tem sido um novo colaborador, né? Ou seja, uma forma colaborativa para que a gente possa utilizar no nosso trabalho. E se nesses desafios vocês já têm esse novo colaborador trabalhando com vocês, como é que está sendo o uso da IA no dia a dia de vocês? Não precisa falar nada técnico, tá, gente? É só como é que vocês estão vendo a IA no nosso dia a dia? Olha, eu vou começar então. Por favor. Que é engraçado, né? Eu estava até comentando esses dias com o pessoal, né? Que eu peguei e falei assim, gente, o IA não é o futuro mais. Aí o pessoal falou assim, como não? É o futuro. O IA está aí. Eu falei, então, o IA está aí, ele é presente. Ele não é mais o futuro, ele é o presente. Então a gente tem que saber lidar com tudo isso, sabe, com esse movimento, porque assim, eu comecei a observar que algumas pessoas estão muito refém do IA, sabe? É tudo correr para perguntar. E isso eu falo assim que acaba às vezes atrapalhando, porque assim, a pessoa também não quer se esforçar o tanto para poder também aprender e a conhecer. Então você tem que saber lidar com isso. É do tipo assim, tudo bem, nós temos aí a tecnologia, nós temos o IA, temos vários aí que podem nos ajudar, sim, mas você também tem que correr atrás, também tem que estudar. Ele ajuda? Ajuda, facilita? Facilita. Mas você também tem que olhar tudo isso, porque assim, nem sempre ele vai poder falar para você que é aquilo que eu falei, que um mais um é dois. Ele pode chegar e falar assim, ó, um mais um é 1,9999999. E aí, como você vai fazer? E falar assim, tendo ele como um lado assim de um colaborador, é um pouco, na minha visão, tá? É um pouco complexo, porque assim, ajuda, traz ali a informação, mas assim, eu ainda não vi, não vejo ainda, sabe, com a substituição total do lado desse que nós estávamos comentando, lado humano, tá? Ele ajuda, sim, a trazer para nós algumas respostas rápidas ali, que às vezes necessita, montar ali um material, algo assim. Mas esse lado ainda de trabalhar com o humano, sabe? É, como que eu vou trabalhar com o João? Como que eu trabalho com a Lília? Como que eu vou trabalhar com a Carol? Como que eu vou falar com a Silvia? Sabe? Eu acho que o IA ainda não substitui nesse sentido. Ele substitui na questão de conteúdo. De conteúdo, sim. Ele está sendo muito rico. Mas essa questão ainda de pessoas brincar e falar assim, eu tenho um IA como meu colaborador, eu acho assim que eu não consigo ver ainda ele como esse colaborador na parte humana, que é o que nós trabalhamos muito, Sim, né? Então, eu acho ainda, eu não consigo ver. Eu vejo assim, aquilo como eu te falei, o IA não é mais futuro, ele é presente, mas sim. ajuda a gente a fazer nessa parte de conceito, de material, de informação. Agora, trabalhar ainda com o ser humano, possa ser que amanhã ele já esteja pronto para isso, mas no momento eu não vejo ele como um colaborador, e sim como um ajudador, vamos chamar assim, porque traz ali as respostas. Ele tem um conteúdo, né? A partir desse Sim, conteúdo você trabalha e vai ser um acelerador. Tem até, para complementar essa visão, o José Marcelo colocou para a gente também. Como vocês acreditam que a IA pode ajudar a acelerar, minimizar erros nessas mudanças? Acho que tem um pouco a ver com essa questão de trazer um conteúdo, né, que a gente possa trabalhar. E se a gente tem conhecimento, você tem uma capacidade analítica, e aí você transforma aquilo. E ele mesmo está citando que ele mesmo tem 4 funcionários IA que trabalham diariamente e resolvem diversos problemas em diversas áreas. Então, ele utiliza bastante. Né? Acredito, né, José Marcelo, com a questão do conteúdo e um acelerador para tomada de decisão. Né? Podem Perfeito. continuar. Bom, Silvia? colocando meu ponto de vista aqui, a IA ela é extremamente útil, né? É óbvio. Concordo com a Cida quando ela fala de que
eu penso assim que é 8 ou 80, né? Ou tem pessoas que utilizam de mais ou que utilizam de menos. Tudo na vida a gente precisa achar um meio termo, um equilíbrio, né? Quando a gente fala de IA, ela pode ser uma aliada, falando de automatizações, crítica num processo operacional. Será que me peneira esse processo aqui para ver se eu estou deixando passar alguma coisa? Então, ele pode ser um filtro para a gente. Eu acredito fielmente que jamais ele vai substituir o coeficiente humano, né? Cabe a nós interpretar, cabe a nós, participantes do processo, avaliar se isso está aderente de fato a uma norma, se está aderente à tomada de decisão da estratégia da companhia, né? Então, sou eu, pessoa, que vou levar a questão, a interpretação e uma visão final para a alta liderança né, da norma, do processo, da aplicação. A IA, sim, ela é muito importante no nosso dia a dia. Ela faz a gente ter ganhos e criticar processos que talvez a gente, né, esteja não olhando com tanto carinho, mas de fato, eu acho que o humano, o soft skill e a comunicação, ela jamais vai substituir. É bem Boa, abrangente. Fala, boa. Bom, Carol. eu vou colocar um temperinho Cereja no bolo. nessa discussão. Assim, eu gosto muito de IA. Bom, eu sou amante de tecnologia, então se eu disser que eu sou contra IA ou que eu duvide de alguma coisa, eu vou estar mentindo, né? Mas eu concordo que acho que substituir é um, é uma linha de raciocínio muito forte, né? Até porque a gente tem um longo caminho aí de complexidade, e nem a gente consegue diluir, né? Como ser humano, vamos dizer assim, para esses, né? Agora, olhando tecnologicamente nos temas que a gente está abordando, ajuda muito, né? Em relação a você fazer comparações, análises, uma norma tão densa, com tantos detalhes, com tantas versões, tantos arquivos, tanto conteúdo, que é o que eu comentei lá no início, né? Se eu fosse ler toda a documentação, uma pessoa que está chegando agora, está recebendo esse conteúdo agora, compilar isso, e chegar no nível de entendimento, ela vai ter Verdade. um tempo, né, de maturidade, para alcançar. E aí não é uma questão de soft ou hard skill que a pessoa tem ou não, não, é uma questão de entendimento, porque é uma norma complexa. E aí, quando eu falo a norma, eu tô falando de todas elas que a gente citou aqui. Pode ser a 4966, pode ser da rede tributária, pode ser do IFRS, elas, assim, têm muitas vezes custo de uma determinada norma. Tem, se a gente, três, quatro especialistas, cada um vai dar um jeito diferente. Aí, muitas vezes a gente tem que comparar. Então, a IA, quanto a conteúdo, quanto a mensurar certos resultados, eh, ganhar tempo em elaborar determinados materiais, que às vezes a gente tem que mudar um material de uma hora para outra, ou compilar um material que é acabar, e aí, em vez de pegar 3, 4 horas aquilo, você consegue compilar, claro, respeitando as ferramentas que a gente tem em cada organização, enfim. Mas é um facilitador, vamos dizer assim, né? Eu acho que a IA está aqui para a gente ganhar produtividade, né? Para a gente ser mais produtivo, ser mais analítico, né? A gente está numa posição de analisar os resultados e não criar várias tabelas, vários conteúdos, para depois a gente ter os últimos 5 minutos para a gente fazer a entrega, a gente está ali lendo né, o que é o resultado. Não, a gente leva 5 minutos para gerar o conteúdo e a gente tem 2 horas de que esse ganho, a gente fala de ato, que a IA vai efetivamente fazer, né? Mas eu concordo com a Cida que eu acho que o ser humano é complexidade não entendida
para a IA chegar no nível de subir uma pessoa, né? Assim. Sim, a gente ainda tem uma caminhada, né? Eu queria aproveitar para colocar o Jeremias no LinkedIn, ele fez o seguinte comentário, que para garantir as melhores práticas, ele sugere a criação de uma cultura única que envolva todas as áreas da empresa em torno de dados integrados, a colaboração contínua e inovação orientada por inteligência artificial. É um pouco daquilo que vocês comentaram, né? Uma visão integrada das áreas, buscando engajamento, esclarecimento e, é claro, com o apoio, né, trazendo aí uma colaboração da inteligência artificial para que isso tudo possa ser sustentado, né? Para criar essa cultura única envolvendo as áreas, é um trabalho de desenvolvimento de rede, né? Então, acho que é muito bacana o que o Jeremias colocou para a gente. Eu queria aproveitar para a gente poder fazer mais uma questão. É uma questão que eu peço para vocês três responderem, e é uma questão de como medir o sucesso quando estamos falando de mudança de comportamento e de mentalidade. Como é que eu consigo medir? Qual é a métrica? De que forma eu meço o sucesso de mudança de comportamento? Ou do tal do mindset? A gente pode pensar e refletir um pouco sobre isso. Eu queria pedir para a Silvia falar primeiro, pode ser, Silvia? Pode. Bom, é uma ótima pergunta, né? Quando a gente fala de mudança, de implementações como um todo, né? A gente tem o instinto de pensar que implementar acabou, né? Implementamos, sucesso, acabou, próximo. Não, né? É, Existiu todo um trabalho complexo de construir, de mitigar, de levantar, enfim, diversas conversas aí. Mas quando a gente olha no fim do dia, poxa, o que eu tinha ontem não é exatamente o que eu tenho hoje. Eu transformei esse dado, esse processo. E agora? Estamos adaptados? Acho que a melhor maneira de avaliar isso é olhando para a consistência. Todos os envolvidos estão consistentes, não restam dúvidas. Temos críticas no que a gente está produzindo hoje? Tem ressalvas, né? Tá todo mundo aderente, consistente no que está fazendo? É muito importante ter esse olhar pós-implementação, porque a gente vai continuar tendo a mesma viés de riscos, de validação, de conferência, de compliance, mas os dados são diferentes, um tanto diferentes agora. Como que a gente olha para isso? O pós é tão importante quanto o processo de construção. Então, a gente avaliar, né, de que, poxa, eu tenho aumento de horas trabalhadas, eu tenho ainda muitas dúvidas, muitas críticas, é um ponto muito importante para a gente avaliar. Isso vai refletir em prazos, em clima organizacional, talvez aumento ou redução de pessoas. A gente precisa avaliar tudo isso durante o processo e ter esse sucesso no final de que, poxa, o que a gente planejou a gente age dentro do esperado ou está muito diferente, né? É super importante avaliar isso. Obrigada, Silvia. Faz todo sentido, né? Novamente, essa questão de. é, Você comentou do pós, né? Então, a mudança de verdade, ela acontece quando você entrega um novo processo, um novo produto, e aí que você vai monitorar como é que as pessoas estão de verdade utilizando os seus comportamentos, e essa mudança de cultura, de atitude. É muito bacana a sua visão. Aí eu queria ouvir a Carol. Olha, a Silvia falou metade do que eu imaginei responder, mas vou Tá pôr tudo de novo certo. mais caldo nesse feijão. Põe mais caldo. Haverá, é, haverá sinais, né, de que estamos indo no caminho certo ou não, né? Normalmente, quando acho que independente do que a gente está implementando, né, mas como lição aprendida da norma é, e de temas regulatórios, eu acho que é quando a gente percebe, a gente mede se o sucesso efetivo está acontecendo, porque às vezes ele demora um tempo para concluir totalmente, olhando para toda a empresa como um todo, é quando as pessoas estão aderindo efetivamente às novas regras, né? Olhando para as novas regras
como nas entregas dela, né? Então, a gente tem situações, por exemplo, que um stakeholder, uma determinada área, ainda está com um mindset anterior, quer dizer, ele ainda está olhando lá antes da gente virar, né? Ou o próprio sistema, ou o próprio novo processo. Então, você já começa a identificar que tem alguma coisa ali que precisa ainda ajustada, quando você percebe ainda que a cultura ou a forma de trabalho ainda está com a mentalidade anterior, né? Ou é na conferência, ou é na entrega, ou é no simples processo que a gente acabou de implementar, ou na própria dor, na dificuldade que as pessoas têm, né? Então, normalmente, um stakeholder procura um determinado, gestor, né, ou a própria alta direção, né, ou por parte dos próprios gestores, vai falar: "Ó, a gente implementou, mas ainda está tendo uma questão aqui que não está legal", né. De novo, a mudança, né, o sucesso da mudança acontecer de maneira corporativa, né. A gente precisa, obviamente, a gente tem ferramentas para medir isso, clima, um exemplo, né, avaliação das competências, tal. A gente consegue isso olhando o cenário mesmo em que a gente está inserido, está no dia a dia, tanto sendo o ponto focal, né, o dono do negócio ou como MVP, a gente percebe, né, que ó, ali tem uma dificuldade que não deveria estar tendo, né. Passou por essa ponte, já mas talvez tenham stakeholders, tenham pessoas ali que ainda está ali no caminho, né, ela precisa de uma ajuda adicional, até porque o processo é complexo de fato, então a gente precisa, acolher, né, ter empatia com aquela situação ou com aquela área e trazer ela para o final da linha. Falar: "Olha, a partir de agora tem que ser assim, né, tá tendo uma dificuldade, a gente vai fazer uma ação conjunta e vai resolver". Mas é natural que a gente tenha a implementação, que a gente tenha, a norma em si implemen o pós, né, pós-implementação tenha essas dificuldades. E não necessariamente não a gente teve o sucesso de fato, a gente implementou, está atuando, mas a questão da maturidade, né, porque é um A Carol caiu, né? Ela deve estar com alguma questão de conexão. Mas aí eu vou seguir aqui com a Cida, então. Cida, responde para mim essa questão aí que a gente trouxe e que a Carol estava falando fortemente, né? Da questão Sim, de como eu meço o sucesso, enfim. eu concordo com o que a Silvia falou, como dizem engenheiro grau e número, né? Porque isso que a Carol também estava falando, né? Porque assim, é difícil você querer medir o comportamento e a mentalidade no momento que você está fazendo o projeto, está fazendo os testes, que você está ainda implementando. Então, é muito difícil. A gente consegue ver essa mudança real, vamos assim dizer, eu não posso. Então, assim, a mudança toda que ocorreu, ela está se sustentando após a mudança, a implantação do projeto, quando o projeto, eu peguei a caixinha lá para a gente, o projeto acabou, agora é dia a dia, vamos que vamos, então, assim, será que isso está... Se sustenta, então, ok, então você vê que realmente teve essa mudança do comportamento e teve essa mudança da mentalidade das pessoas poder seguir. Mas é um trabalho que a gente vai jogando, é o que eu falo, né? A gente vai jogando a sementinha agora, em cada reunião, cada momento, você vai ali jogando para as pessoas entenderem que, olha, vai ter mudança, essa mudança tem que continuar, você não pode voltar atrás. Esquece um pouquinho da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, esquece um pouquinho disso, Essa síndrome não cola mais. sabe? A Gabriela já está velhinha, né? Então vamos seguir, né? E falar realmente, né? Que do tipo assim,
Porque eu não consigo pegar você, eu não vou conseguir pegar a Lília e mudar o seu comportamento de hoje para amanhã, né? Eu não tenho isso, eu não consigo ser imediatista dessa forma, né? Mas eu consigo jogar uma semente, jogar algo que você vai colocando na sua consciência, que você vai fazendo isso, e vai gerando uma consistência que você vai lá na frente vai seguindo de uma forma natural. Então, eu concordo com o que a senhora falou que realmente é no pós que a gente consegue ver se tudo aquilo que nós fizemos está sendo usado usado e será usado, né? É o presente e o futuro, né? Então é dessa forma que eu vejo. Ah, faz sentido também, né? É verdade, Cida. Você tem um acompanhamento, né? Então tem um processo que é antes, que você está preparando as pessoas, mas você precisa ir educando ao longo do tempo para quando realmente for entregue, você dar apoio para que essa pessoa vá se adequando. E a gente vai percebendo, né, nas atitudes, comportamentos, e é isso que acaba acontecendo mesmo. Eu queria passar mais uma pergunta de uma forma mais breve. Olha, já está quase acabando o nosso tempo, passa muito Você rápido. vê? A gente muito rápido mesmo. Mas eu queria que vocês pudessem compartilhar conosco se você pudesse mudar um único comportamento hoje dentro da área financeira, qual mudaria para facilitar a mudança ou as mudanças? De uma forma rápida, breve, comportamento da área financeira, que vocês consideram que seria possível mudar hoje. A Carol voltou? Voltou. Bom, Olha, posso que começar? difícil, né? Pode Podem começar, por começar, favor, vai Cida, aí. por favor, por favor. Olha, seria de fato mudar o mindset, né? Pensando até algo que comentaram aqui, de criar uma estrutura única, né? Onde eu possa consultar, possa ser minha direção. Então, o que eu mudaria seria justamente o mindset de forma geral, né? Ter o pensamento de união em interpretar que a mudança, seja de norma, seja de um processo, enfim, uma infinidade de assuntos, é de uma única área. Nunca é, né? Não é uma única área que produz um dado, um número, um fato, uma venda, enfim, sempre tem a participação de inúmeros personagens, né? Inúmeros participantes aqui. Então, quando há uma mudança, que legal. Abracemos, façamos discussões, participemos como é nosso, no fim do dia é nosso, a gente está trabalhando aqui, somos, né, servimos a um propósito. Então, que todos possamos participar e ter a mente aberta de que a mudança é viva. A mudança, ela sempre vai estar aqui. A única certeza de que a gente tem é que tudo muda, como a Cida brincou agora, né? A gente não pode se utilizar da licença poética aqui do sistema Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Então, que façamos parte, que encaremos que, poxa, é uma norma contábil. Não, contábil é o final né? Ele é a escrituração. Mas como o processo se comporta, como a operação precisa, me gerar dados, números e fatos para que eu possa gerir e passar esse dado para frente, que vai passar para uma outra área, que outra área vai avaliar riscos e reportar esse número. Então, que seja incorporar isso na mente de todo mundo e que todo mundo esteja ali de corpo presente para participar desse processo e que a gente tenha uma comemoração ali no fim do dia de falar, poxa, eu participei, implementei e vivo a mudança que ocorreu. É muito bacana. Cida e Carol querem falar rapidamente, porque a gente tem 5 minutos e tem mais uma pergunta para a gente. Olha que legal. Não, mas eu concordo com o que a Silvia falou. A mudança toda, Lília, eu vejo, é no mindset mesmo, porque assim, as pessoas têm que entender que ela faz parte não só do momento ali, não é só porque é um projeto de uma norma, de uma reforma. Então, ela tem que virar um pouquinho a chave também de entender o que eu estou fazendo hoje vai se refletir no amanhã. E que ela tenha esse conforto, como assim dizer, essa alegria de olhar, né?
lá na frente e falar assim, nossa, eu participei disso, ó, que legal, e estou vivendo isso, né? Então, eu acho que é bem, né, nesse ponto que a Silvia falou mesmo, né? A gente mudar e que as pessoas possam entender que ela não fará parte, mas ela faz parte hoje para ela poder viver o amanhã com essa mudança. Muito bacana, faz parte. Carol, Boa, boa, bom, voltei. Bom, eu concordo com a Cida e com a Silvia, mas eu iria um pouquinho além, né? Eu acho que eu mudaria é, a postura, vai. Quando a gente fala de mudança, eu acho que a primeira coisa que, assim, a maioria, né? Generalizando, a maioria a gente vira um obstáculo, né? A gente trava e fala, opa, e agora? O que faremos? Eu acho que se a gente mudar o modo, né, como se fosse um status, né, um status na tabela de projeto, lá no cronograma de projeto, de controlador para parceiro, né, ou é, colaborador, as coisas são mais suaves, né? Você já não é mais um questionador, tipo, isso vai dar certo, ó, isso aqui eu tenho um problema, ó, isso daqui não vai funcionar, ó, eu questiono sempre de maneira negativa, né? Tudo que vem, a gente às vezes atrasa a adoção, né, daquela mudança, porque a gente coloca algumas perguntas na frente antes de deixar o conteúdo ou a própria mudança chegar de fato, né? Dizer, oi, eu sou a mudança, né? Venha me conhecer. A gente não dá essa oportunidade e aí a gente sai questionando e criando diversas perguntas que de repente pode travar, né? Trava a gente, de certa forma, cria obstáculos que ainda não existem, né? Então, se a gente assim, sempre se colocar de uma maneira colaborativa, dizendo, ó, ok, vai mudar, mas o que vai mudar? Eu posso ajudar? Quer dizer, em que momento eu vou entrar nessa esteira, né? Qual vai ser o meu papel nessa esteira? É assim, fazer perguntas mais diretas, mas considerando que aquela mudança vai chegar. Assim, isso não vai ser evitado, de certa forma. Então, acho que isso tira um belo de um atraso, né? E diminui muito a dor nesse processo, né? A gente ganha tempo conhecendo a mudança do que, de fato, tendo medo dela, né? Direcionando esforços de uma maneira mais produtiva. muito legal. Tem uma pergunta da Guaíra para todas vocês, e é dessas perguntas que vai fazer a gente refletir de verdade qual é o nosso papel e esse grande desafio que a gente passa todos os dias. A Guaíra fala boa noite, ela sabe que está no final, e ela tem uma questão para a gente. Quando a área financeira é vista apenas como geradora de valor, em vez de ser reconhecida como quem interpreta, conecta, potencializa o valor construído por toda a organização. Isso não dificulta o engajamento das outras áreas nas demandas fiscais? Como mudar essa percepção? É bem bacana. Bom, fiquem à vontade. Silvia, quer falar um pouquinho? Bom, acho que a Cida comentou um pouquinho antes, né? Vamos lá. Ir plantando sementinhas, né? Tentar tracionar essa equipe ou essa pessoa que não está ali tão engajada e fazê-la refletir mesmo, né? Qual é o papel dela, qual é a responsabilidade que ela tem ali, e mesmo que seja para ela falar, para convidá-la a fazer uma leitura e falar, não, de fato, não tenho nenhuma participação, não tenho envolvimento, mas que haja uma crítica ali, né? É uma realidade que há mudança, que há interpretações, que há a aderência à norma. Não temos opção, a gente falou bastante aqui no começo. Não temos opção de não estar aderentes. Não temos opção de não atingir os prazos. Então, é, existe, né, de fato, uma dificuldade em algumas áreas, mas acho que eu acredito muito nesse formato, né, na conversa, na escutativa, também tentar entender, né, qual é a dificuldade que a pessoa ou a área está enfrentando para ter essa negativa perante a mudança.
e avaliar, de fato, é uma dificuldade por tempo, por dedicação, por pessoas, enfim, pode ser uma soma de tudo. Mas é na conversa, é tracionando, interpretando, convivendo. Muito bacana. Silvia, obrigada, obrigada. Cida, quer falar? Como eu falei, né? E a Silvia até fez o complemento, né? Da sementinha, né? É bem isso. É trazer, sabe, a pessoa para o nosso lado e mostrar para ela todo o contexto e falar: olha aqui e me fala qual que é o seu papel, se faz sentido ou não. Porque quando a pessoa ela está do outro lado, ela é fácil, que eu brinco, né? De levantar o dedo e julgar e criticar. Mas quando ela está ali no meio também do furacão ali, que ela tem que perceber. Mas quando ela olha e fala assim, não, isso aqui não faz parte, não tem o meu envolvimento, então eu já tirei aquela poder dela de querer estar julgando. Mas eu deixei ali a semente que ela participou do projeto. Então, eu acho que é sempre a gente fazer isso, sabe? É trazer a pessoa para o nosso lado e ela tomar essa decisão de falar assim, isso aqui não vai me afetar em nada. Eu não tenho que participar desse momento. Porque a gente consegue virar um jogo e trazer essa consciência nas pessoas que não têm favoritismo. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo junto. Carol? Muito bom, muito bom. Olha, um ponto importante que eu acho que ajudaria, né, essa questão que a Guaira compartilhou com a gente aqui, é a questão que numa situação, quando a gente fala de contábil financeiro, obviamente a gente tem 1 milhão de termos, de conhecimento, de bagagem, que são muito específicos. Mesmo as pessoas que estão na área, não necessariamente ela tem acesso a essas informações, né? Esse tipo de conhecimento específico, regulatório, por exemplo. E, além disso, olhando a corporação, olhando a empresa, não necessariamente todos ali que estão envolvidos entendem o que cada área faz de fato, ou aonde começa a responsabilidade e termina na próxima área. Então, além dessa questão de se fazer presente, de estar disposto, de facilitar, vamos dizer assim, o bem comum ali para que essa mudança aconteça, eu acho que como GMO, como GP, como o próprio dono do negócio, colocar as pessoas de uma maneira que elas tenham a oportunidade de conhecer também o que cada um faz, né? Qual a responsabilidade de cada um. Então, por exemplo, a área contábil. A Silvia mesmo compartilhou aqui conosco, né? Eu escrituro, né? Eu confiro e escrituro, uma coisa assim que eu peguei aí no ar. Eh, mas a gente sabe que não é só isso, né? Tem 1 milhão de atividades ali que não necessariamente a área de governança, a área de produto, a área de RH, enfim, a área de risco, eles sabem efetivamente, literalmente, o que cada área faz. Então, isso facilita, né, a eu me posicionar, né. Então aquele relatório que eu mando todo dia 31 às 18 horas e que meu chefe fica o dia inteiro na minha orelha para entregar, é para Silvia, né, ou é para Cida. Então assim, coloca você num patamar de que: "Poxa, eu não faço só a atividade por si, eu faço atividade entendendo que a Silvia precisa dar um gatilho ali, precisa fazer uma conferência que ele vai levar mais 2 dias, que vai passar para a Cida, que vai para o diretor, que vai para acionista, e aí ela consegue valorizar inclusive a pequena atividade que ela faz, que na cabeça Sim. dela é uma planilha, mas ela não tem noção de que um dedo errado ali, ela vai causar um efeito em cadeia gigantesco lá na frente. E que de repente ela está sentada lá e aparece o William Bonner falando: tal empresa, nã teve um problema XPTO por causa da. Aí você fala: nem sabia disso, olha, putz, fui eu, né?". Então, assim, brincadeiras à parte, dá a devida responsabilidade, né? É aí que eu falo que é a maturidade
regulatória, né? Não é por e simples fato de atender um projeto, atender a expectativa de um gestor ou da corporação. É você efetivamente saber os riscos, né, e as consequências que aquela atividade ou aquela entrega vai promover. E aí não é só na área contábil, né, em qualquer setor de atividade, mas assim, te coloca num patamar diferente, você fica mais engajado, você se preocupa mais, né, você fica com a orelha mais vermelha, né, tipo eu assim, ó, porque você Verdade. sabe que aquilo tem uma importância muito grande. Então, você dar a oportunidade das pessoas conhecerem também o que cada um faz e como está entrelaçado, facilita bastante as coisas também. Facilita mesmo. Pessoal, o tempo nosso já acabou, porque tá uma delícia o nosso bate-papo, a nossa conversa, mas o nosso tempo está chegando, realmente chegou, já chegou no final, né? E aí eu queria fazer o nosso encerramento agradecendo, né? Agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam pelas redes e nesse fórum até agora. Agradecer carinhosamente a participação da Cida, da Silvia, da Carol. E eu queria aproveitar para comentar sobre o início da nova turma do curso de formação e certificação de líderes em estratégia de transformações organizacionais, que vai começar na próxima semana, no dia 4 de agosto. Esse curso já está na sua 28ª turma e a Dinâmica sempre agradece a oportunidade de desenvolver pessoas com um conteúdo tão importante, principalmente nesses dias atuais de muitas transformações, necessidades de mudança. Acho que é isso. Chegamos no nosso final e eu só tenho a agradecer essa oportunidade de bater esse papo tão gostoso com vocês. Certo, pessoal? Eu que Muito obrigada a agradeço. todos. Muito obrigada a vocês Obrigada. mesmo. Uma Obrigada, excelente obrigada. noite. E até a Obrigada. próxima, né? A gente volta Para para vocês continuar, Com também. certo? certeza. Ótimo, Obrigada, foi Com gente. Obrigada. certeza. maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Obrigada a meninas. todos que participaram.